Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, São Gregório Palamas, essa de Tessalônica, sua homilia a respeito do que significa a fé, nos distinguiu a fé em dois aspectos. Primeiro de tudo, significa a fé confessional, a fé que nós deveremos ter doutrinadamente, de maneira acertada para aquilo que é a nossa confissão de fé verdadeira, a fé, a doutrina, os cânones, os dogmas e a crença no Deus verdadeiro, segundo o que Ele mesmo revelou ao seu povo, à sua igreja, à sua herança. E o segundo tipo de fé é a fé que tem a ver também com crer em Deus. Ou seja, eu acredito em Deus de que maneira? Não somente em relação à fé de crer em Deus, da sua existência, sendo Ele o único Deus verdadeiro e sabendo onde adorá-lo, como adorá-lo, quem Ele é. Ou seja, na ortodoxia, entender quem é o Deus verdadeiro e adorá-lo e segui-lo na igreja ortodoxa. Além disso, existe o que Palamas diz sobre homilia a respeito de acreditar em Deus de que maneira? Tendo a ver com a confiança em Deus, ou seja, crer nele, confiando nele, confiando que Ele pode realmente realizar tudo o que Ele queira, que Ele realmente cuida de nós, que ninguém é desamparado, que todos desde que nascem, Deus está nos observando a cada segundo, a cada minuto. E seja, como diz o Evangelho, nem mesmo um fio de cabelo cai de nossa cabeça sem que Deus permita, todos estão contados. Antes do ventre, quando estávamos no ventre da mãe, Deus já por ali já nos conhecia, já nos havia chamado para a existência, já nos havia até escolhido o nome que iríamos ter. Portanto, isso vale para todos, inclusive. Portanto, nós temos aqui a distinção entre a fé doutrinal, a fé em relação à confissão de fé verdadeira, que nos diz respeito qual Deus vamos crer, em sentido doutrinal, e a fé que tem a ver com a confiança em Deus, ou seja, acreditar em Deus. Eu creio em Deus, não apenas no sentido doutrinal, de saber que esse Deus é, da igreja ortodoxa, com todo o que Ele é e o que Ele não é, sabendo bem o que Ele não é e o que Ele é, vivendo o mistério de Deus. Mas além disso, o segundo aspecto, a fé que tem a ver com a relação de confiar totalmente em Deus, ou seja, tenho fé em Deus, confio em Deus, que tudo dará certo para mim, para os meus irmãos, para a minha família, nos meus negócios. Tenho fé que Deus, mesmo que tudo passe por uma época ruim, por altos e baixos, Deus proverá. Esta chamada fé tem a ver também com o segundo aspecto, tem a ver com a confiança em Deus. Se uma das duas falta, significa que nós temos uma fé incompleta, uma fé enferma. Porque se nós temos a fé verdadeira em relação à igreja, ou seja, onde está Deus? Na igreja ortodoxa, entendendo bem que a fé, ela, em relação a Deus, ela é bem definida. Existe a teologia catafática, que nos ensina que Deus é, mas isso é um grande mistério. Muito mais segura de estudar é a teologia apofática, que nos dá logo a eliminação do que Deus com certeza não é. E o que sobra disso é Deus. Então nós temos aí essa questão doutrinal de entender bem quem é Deus. Nós temos essa fé, sabemos bem aquilo que Deus não é, ou seja, nos separamos das heresias. Mas, se por algum motivo a nossa fé nele em relação à confiança é falha, significa então que a nossa fé está incompleta, que nós na verdade não é de valia, não tem nenhum valor, está na verdadeira doutrina, que está onde está o Deus verdadeiro, da verdadeira igreja, não tem confiança nele. Essa fé não tem valor nenhum, não vai levar-nos a nada, na verdade. É uma fé incompleta. Da mesma maneira, o segundo exemplo, se nós temos confiança, sim, em Deus, mas não conhecemos de verdade, acabamos que nós temos fé em um ídolo, temos fé em um produto da imaginação humana. Se dizemos, tem fé em Deus, sim, mas que Deus é que você crê? Se a pessoa não conhece o Deus verdadeiro, então ela também tem uma fé incompleta. Ela possui um sentimento de confiança, mas isso para um produto da imaginação humana, um produto das religiões. E esse tipo de fé também não terá valor algum, porque a pessoa está crendo, na verdade, em um ser, uma entidade que não existe e não pode prover nada por ele ou por ela. Então, Gregório Palamas até aqui nos disse essas duas questões, esses dois aspectos em relação à fé. E nós sabemos, como nos explicam nossos santos padres, que os dois cegos que foram hoje curados desse evangelho possuíam esses dois tipos de fé. E como sabemos disso? Como nos dá a garantia de que esses dois cegos tinham essas duas qualidades e aspectos em relação à fé?
Primeiro, porque logo que eles se separaram com o nosso Senhor, eles gritam, ainda que cegos, eles gritaram: Jesus, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que quando esse título, Filho de Davi, para os judeus era algo muito sagrado, não era dito senão um título exclusivo para aquele que fosse o Messias, ou seja, aquele que fosse o Salvador, aquele que fosse exatamente o Filho do Homem que encarnaria para a nossa salvação. Então, se os cegos, ainda que não viram com os olhos carnais os milagres que Cristo realizou no meio do povo, eles escutavam que ali estava passando o homem que realizou com poder avassalador milagres, que vinha pregando uma boa nova de arrependimento, e portanto, eles com os olhos espirituais fechados, mas algo deles se abriu interiormente, de maneira que os seus olhos espirituais se abriram. Ainda que os olhos físicos estavam cegos, eles foram primeiro curados do cegueira espiritual, e por isso reconheceram ali o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que viria da raiz de Jessé, da linhagem de Judá, de Davi. Sabemos que até o Teotocos, obviamente, era da linhagem de Judá, da raiz de Jessé, e portanto o Senhor também era um filho de Davi. Mas não somente em relação a essa linhagem tribal, significava dizer filho de Davi. Filho de Davi não era algo relacionado a Salomão ou ninguém dessa mesma estirpe, mas sim algo relacionado a dizer que tratava-se do Messias, o Salvador único, o Messias. Então é por isso que vemos que a primeira fé doutrinal, os cegos possuíam e eles proclamaram isso publicamente. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E, continuadamente, foi dito que nosso Senhor escutou, se dirigiu a eles e disse a eles: seja feito conforme a vossa fé. Essa fé, conforme vossa fé, que nosso Senhor se dirige aqui, não é mais em relação à fé deles no Filho do Homem enquanto fé doutrinal. Significa que eles tinham total confiança que este Filho de Davi, Messias, tinha poder na terra para curar a sua cegueira, como eles viram que vários outros haviam sido curados, escutaram isso, também creram, tiveram confiança. Então nós vimos que esses dois cegos possuíam uma fé completa, com os dois aspectos concernentes a alguém dizer que tem fé em Deus. A fé doutrinária, crendo no Messias, e também a fé, não só confessional, mas a fé em relação a confiar que esse Deus verdadeiro que conhecemos e adoramos, também possui poder de realizar todos os milagres que Ele quiser em nossa vida. Ele cuida de nós, Ele sabe, como diz Santo Isaac o Sírio, Deus tem grande premeditação e antecipação, tem grande, como posso dizer, a palavra em inglês agora me confundiu, tem grande antecipação para com o homem em todos os seus assuntos e temas. Por isso é que nós devemos nos preocupar absolutamente com nada, crendo na providência divina e fazendo o que cabe a nós, claro. Esse dito também de que as coisas caíram do céu não colam aqui, não é verdade? Creio, ter confiança em Deus de que as coisas caíram do céu é algo que já é como o abuso da providência. A providência virá, desde que quando Deus tem o seu tempo, a sua maneira de agir, e nós vamos dando humildemente a nossa parcela. Porque também dizer, confio em Deus em tudo, e esperar sentado que Deus faça maravilhas, isso é orgulho. Quem criou esse dito dizer, Deus proverá, no sentido heterodoxo de entender, torna-se sempre pobre, tendencioso ao comunismo, tendencioso à falta de negócios, à falta de empreendimentos, é uma pessoa realmente doutrinada por alguma ideologia. Deus proverá. Sim, claro que Deus proverá, Ele proverá inclusive sobre todos, mas se você crê que Deus proverá para você especial, porque você crê nele e essa confiança te gerará automaticamente, como se fosse um banco ou um consórcio de negócios, uma cooperativa, não sei. Se Deus realmente para você significa isso, e essa é a sua confiança que Deus proverá, significa que você está dotado de muito orgulho. Por humildade, nós cremos, temos total confiança, é um desafio, inclusive, crer em Deus, confiar plenamente nele é um desafio, mas para ainda na nossa humildade, sem também entrar no outro extremo, pela falta total de fé em Deus, irmos fazendo tudo conforme nossas forças, sem antes orar, pedir discernimento, pedir a bênção de um pai espiritual, colocar uma paráclisis, pedir ao molhemem, como dizem os russos, oferecer um molhemem para ver se isso realmente é de Deus ou não, para pedirmos uma intenção,
essas coisas vão nos fazendo cooperar com Deus, crendo que Ele pode nos ajudar, mas com humildade de fazer a nossa parte em oração e a nossa parte também em sermos empreendedores, co-criadores com Deus de maravilhas desse mundo passageiro. Então nós vimos que esse discernimento maravilhoso que nossos santos padres usou em relação à fé que os dois cegos tinham, nos ilumina muito para fazermos uma reflexão em relação à nossa fé, que tipo de fé temos a confiança em Deus, se realmente entendemos, estudamos os cânones para saber que tipo de fé nós temos, principalmente até a época de ecumenismo, entendermos onde está a verdadeira igreja, isso chama-se questão de eclesiologia, entender onde está e não está a igreja, e ao mesmo tempo, mesmo ter encontrado onde está a verdadeira igreja, não cair também naquilo que seria a falta de confiança, porque senão não valerá nada de chegar na verdadeira igreja, sermos zelotas ou catacumbistas, ou não estarmos com os patriarcados, com as sés caídas, mas vivermos também esse zelotismo todo, e não temos um modo de vida de confiança a Deus, não adiantará nada. Essa fé para nós é um amuleto, é apenas um adorno para dizermos que somos confessores de fé, e isso para nós seria apenas motivo de orgulho. É por isso que nós sempre precisamos estar bem calibrados em relação à coisa mais preciosa que temos que guardar e ensinar aos nossos pequeninos o que é ter fé em Deus. Esses dois aspectos. Filho, primeiro aprende doutrinadamente onde está e não está Deus, porque existem as heresias, os erros, as igrejas de deuses mortos, os ídolos que foram criados pela mente humana. Mas, além disso, tenha também fé total em Deus. Entrega a tua vida nas mãos dEle, para que Ele possa guiar-te, iluminar-te, te dar discernimento das coisas para onde você deve ir, para a esquerda ou para a direita, e vá confiando nele, que Ele vai te mostrar. Se você pedir a Ele, bata e será aberto, peça e vos será dado. E assim é o que o Evangelho sempre nos ajuda, domingo a domingo, a refletir em relação por onde anda a nossa fé. Pois bem, para que nós não nos perdamos no meio desse caminho todo, é necessário observar a conclusão desse Evangelho. No complemento, no Evangelho de Mateus sempre é bastante resumido, mas no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Marcos, nós vemos que nesses episódios, o que ocorreu foi que narra-se que os dois cegos nosso Senhor os chamou para dentro de casa, e em casa, fora do público, curou esses dois cegos. Então, no complemento do Evangelho, nós vemos que o Senhor, por algum motivo, não quis curá-los publicamente, de nossos santos padres, que é que nosso Senhor, muitas vezes, fugia daquilo que era fama pública. Então, tendo chegado em casa, nosso Senhor disse tendo visto a fé deles, disse, seja feito conforme a vossa fé, e foram curados os cegos, e depois levaram ele também o mudo. Não é à toa que nosso Senhor, na verdade, curou esses dois cegos em casa. Nossos santos padres nos dizem que todo esse evangelho dos dois cegos é uma metáfora profundíssima a respeito de duas qualidades que a humanidade tem. Ou de sermos israelitas, diretamente filhos dos judeus, por linhagem ou por credo, seja o que for, os antigos israelitas, o antigo Israel, ou em relação aos gentios e pagãos. Ambos eram cegos. Em que sentido? Vamos ver. Israel também era cego em relação aos aspectos de fé. Por quê? Porque por mais que pelo Antigo Testamento eles sabiam como adorar o Deus verdadeiro, não o conheciam tão pouco, porque Deus não havia se revelado a eles. Se alguém acha que Israel sabia de fato que era o Deus verdadeiro, se engana. Nós vamos estudando as Escrituras profundamente, como hoje se gabam essas pessoas que nos cansam com esse tal judaísmo messiânico, ou esse protestantismo também messiânico, que as pessoas hoje dizem que guardam o sabá, e que sim, os israelitas do passado tinham tudo aquilo que era necessário para salvarem-se. Não é necessário igreja, não é necessário templos, apenas, na verdade, existe uma mescla, como vocês estão acostumados. Já existiram pessoas que passaram por aqui e depois apostataram, porque é um demônio muito forte atualmente, isso de sou a partir de agora israelita. Muitas vezes eu pergunto, mas o que te fez israelita? Tu descobriste de tua certidão que tu és filho de uma judia? Não, agora eu tenho a fé dos israelitas. Ok, mas que eu saiba, ser um israelita significa aquele que vê a Deus.
Existem pessoas que veem a Deus chamados os ortodoxos, por isso chama-se Israel, aquele que vê a Deus. E quem vê a Deus é quem o conhece pela verdadeira doutrina e em quem não há dolo, como foi dito nosso Senhor a Natanael quando vinha, eis aí o verdadeiro israelita que não há dolo. Ele tinha acabado de ver Deus na escada, os anjos subindo e descendo e o Filho do Homem vindo. E por isso nosso Senhor acaba de dizer a ele, eu acabei de te ver na escada, Natanael, calma, sou eu que falava contigo. E ele cai de joelhos e entende pela voz que a visão que ele tinha tido era do próprio Messias, esse Messias era aquele que falava com ele. Isso significa ver a Deus sem o israelita. E também quem não há dolo, ou seja, quem vive segundo os mandamentos sem culpa. Isso é ser o israelita. Agora dizer que nós vamos aderir a credos, a tipos de práticas religiosas, isso até já se perdeu. Quem pode nos dizer como os israelitas oraram? Só a igreja ortodoxa. Porque nós temos a continuidade do como os israelitas salmodiavam, os cantos, nada foi inventado do zero. A nossa tradição é a continuação ininterrupta dos israelitas. Mas, voltando a eles, eles sabiam como adorar o Deus verdadeiro, mas não conheciam de fato que ele não havia se revelado. Viviam, como diz São Paulo, sobre uma sombra, sobre modelos e protótipos, e tinha uma visão opaca. Quando Deus começou face a face com Elias, com Moisés, eles tampouco tinham ideia de quem era, sempre era calma, eu sou. Qual é o teu nome? Diga, eu sou. Ou seja, como quem diz, calma, eu não estou pronto a me revelar, nem tampouco vocês estão. Vamos manter essa relação, essa aliança. Sabiam como adorar o Deus verdadeiro. Quem ele era de fato e como realmente servi-lo completamente, isso somente o Filho do Homem veio para revelar na terra a maneira como Deus se agrada de fato em ser adorado. E quem era Deus? Para primeiro ser um chamado de Pai, que tinha um Filho, coeterno e consubstancial, e que ambos também possuem aquilo que é o seu Espírito. 3 pessoas e um só Deus. Acaso os israelitas acreditavam nisso? Porque alguns do ecumenismo dizem que o Deus de Israel é o Deus dos cristãos. Não é. O Deus dos cristãos é a Trindade. Os israelitas, pergunte a algum israelita, a algum judeu, se ele realmente crê na Trindade. Pergunte a algum islã se ele realmente crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo, da maneira como cremos. Claro que não. Então aqui nós vamos separando a nossa fé doutrinal da fé das outros tipos de denominações heterodoxas. Assim também como temos que entender que, portanto, os gentios, por mais que pesquisavam a ciência, eram grandes doutores e muitos temas, filósofos, apalpavam como a ponta delas a verdade, mas não sabiam tampouco quem era Deus, onde estava o Deus verdadeiro, inclusive adoravam falsos deuses. Bastiam certos conhecimentos extremamente, que nós chamamos as pontas da verdade. A filosofia profunda grega, Platão não havia já proclamado, um dia verá o Deus crucificado. De onde ele havia tirado isso? De algum livro patrício que ele havia lido? Não, pela sua investigação, do seu coração honesto que era em buscar a verdade dentro de si, do cosmos. E entendeu, um dia verá o Deus crucificado. Portanto, nós vemos que ambos eram cegos, como a palpadelas iam rastejando-se em busca da verdade, israelitas e também os gentios, os pagãos. E essa era uma metáfora, esses 2 cegos representam uma metáfora de Israel e uma metáfora dos pagãos, que ambos iriam ser curados, onde? Dentro de casa. Assim como nosso Senhor alugava quartos e casas onde passava das cidades, e tinha sua casa em Cafarnaum, que era uma metrópole da época, como São Paulo, como Chicago, como Moscou, como São Petersburgo. Nosso Senhor tinha uma casa em Cafarnaum, mas foi dito que esses 2 cegos também em sua casa foram curados em casa. Significa que a cura para os israelitas e a cura para os gentios só ocorria, só pode ocorrer e só ocorrerá até que Cristo volte na segunda vinda, dentro de que é essa casa? Dentro da Santa Igreja Ortodoxa. É somente dentro da igreja que israelitas podem entender que a sua fé era um modelo e que agora chegaram ao pleno conhecimento da verdade através da tradição ininterrupta da Santa Igreja Ortodoxa. É só aqui que os pagãos, além de todo o conhecimento natural que possuíam, avançado das ciências, é somente dentro de casa, dentro da igreja, que eles podem receber o batismo e serem chamados também filhos de Deus. O Evangelho sendo levado a toda criatura e dentro de casa, ou seja, dentro da igreja, essa metáfora em relação aos israelitas e aos pagãos e à própria igreja ortodoxa, onde não há cura fora da igreja, não há mistérios fora da igreja, não há sacramentos fora da igreja. Para os israelitas, os seus ritos de sacrifício eram apenas modelos e protótipos, matança de touros, de animais,
era apenas um modelo de preparação para o que viria, que seria o rito do sacerdócio apostólico. Para os gentios também faziam os seus sacrifícios. Da onde tinham isso de que havia que oferecer incenso, havia que queimar resina a deuses, que havia que se manter o silêncio, que havia que louvar com danças e tambores? Da onde viam que até os pagãos tinham essa pitada de buscar alguém para adorar? Também pela busca na verdade. Agora, o verdadeiro rito, ao verdadeiro Deus da maneira correta, a verdadeira busca pela verdade que eles tanto procuravam, como celtas, nossos antepassados aqui, nós que somos descendentes ibéricos, todos eles procuravam o Deus verdadeiro, mas não encontrariam, senão até que a Igreja Ortodoxa chegou entre os bretões, entre os saxões, entre os lusitanos, entre todas as outras tribos, e levou para eles a igreja local, bem estabelecida, e que puderam entrar dela e serem batizados dela e serem chamados filhos de Deus. Por isso essa é a metáfora que nos mostra que não existe cura fora da igreja. É somente da igreja que nós mantemos a verdadeira fé e aprendemos dela e tendo confiança nesse Deus o qual professamos com fé. E é por isso que hoje nós comemoramos uma festa imprescindível do ano litúrgico, que geralmente é comemorada entre o domingo de 13 entre o dia 13 e 19 de julho, no domingo, que cada ano caia. Entre o dia 13 de julho e 19 de julho, hoje dia 18 de julho, pelo calendário juliano, sempre o domingo é uma festa móvel que cai justamente, assim mais ou menos para o final de julho, meados final de julho, que nos faz comemorar todos os santos padres dos 7 concílios ecumênicos. Todos eles, de todos os concílios. E é por isso que somente da Igreja Ortodoxa é que nós temos a manutenção desta fé. E é isso que nossos santos padres vêm nos mostrar ao longo de todos esses séculos ininterruptos, entre o primeiro até o 7º concílio, que chegou com toda a sua glória, onde nossos padres, eles acaso se reuniram para teologizar. É necessário alguém se reunir para falar de Deus? É necessário que eu agora sente e chame alguém para falar de Deus? Não, isso é até ridículo. Não se para falar de Deus de verdade. Isso é amadorismo, coisa de fanáticos religiosos. É necessário debater sobre o conhecimento de Deus? Não. Quem está na verdadeira igreja sabe tudo sobre Deus, porque ali está a doutrina. E o mais que ainda não foi revelado, somente a visão de Deus poderá lhe dar, conforme ele limpa o seu coração. Nada até aqui foi dito como diálogos sobre Deus. Quanto mais nós vamos ficando velhos e experimentados da igreja, nós vamos até olhando para trás e vendo como nós perdemos tempo falando sobre Deus com pessoas que não estavam preparadas para isso tão pouco. E por isso os santos padres reunidos, porque estavam com um passatempo, telefonaram um para o outro, ou mandaram um pombo correio, naquela época de telefone, e falaram: eu te mandar um e-mail, Atanásio, você não está fazendo nada em Alexandria, vamos a Niceia, porque o imperador Constantino nos convocou para tomar um café e falar sobre Deus. Isso não existe. Isso é um modismo que nós vemos hoje, que é uma coisa até feia para toda a fideza, a elegância de nossa fé. Então, quem está na Igreja Ortodoxa não precisa falar sobre Deus. Ele está, na verdade, não preocupando-se em falar sobre Deus, nem ele quer ler sobre Deus, mas ele não aguenta mais ler sobre Deus. Toda hora nos vomitado santos padres patrísticas e traduções dos santos padres, disso, daquilo, e nas escrituras, comentários de Crisóstomo, de Evangelho de Lucas, segundo Teofilato, segundo São Quirino de Jerusalém. Nós não aguentamos mais, na verdade, tantas traduções, tantos textos. O que nossa alma quer mesmo, de verdade, é conhecer a Deus. Isso só vem pela visão divina, pela limpeza do coração. Falar sobre Deus são para teólogos desocupados, como eu costumo sempre dizer. Pessoas que se creem teólogos são desocupados e vão querer reunir-se para falar sobre Deus. Mas o que são os nossos santos padres dos 7 concílios? Que originou esses concílios? O que eles foram fazer lá? Volto a dizer, teologizar, isso não existe. Falar sobre Deus, tampouco. Então, o que é que eles foram fazer? Quando surgiam erros gravíssimos em relação à fé, quando surgiu heresias e o povo simples precisava de serem defendidos da heresia, e os erros expostos e explicados em suas matérias de ambiguidade, aí sim os padres se reuniram 7 vezes de maneira ecumênica,
O que quer dizer que se reuniram 7 vezes de maneira ecumênica? Segundo é ecumênia, ou seja, uma reunião global de todo o universo. Que todos os bispos e padres, de todas as partes, homens, não todos eles, mas os que estavam presentes eram de todas as partes, do império fora do império, bizantino, romano. Significa um concílio de toda a ecumênia. Ecumênia do grego não quer dizer interreligioso. Ecumênia do grego quer dizer de todo a ecumênia, de todo o império. E fora dele, quem quisesse era bem convidado e viria. Como houve também padres fora do império, em muitos dos concílios que foram necessários convocar homens santos que estavam para além das fronteiras do império. Mas então significa que esses homens não se reuniam para falar sobre Deus, se reuniam para explicar os erros de alguém que havia surgido como inimigo da igreja, e por mais que havia sido admoestado localmente, diocesanamente, não havia sido corrigido e havia se tornado um perigo global. Como havia se tornado um perigo global, essa mentira sobre Deus, essa falsidade, mentira sobre Deus, então se reuniam em cidades convocadas pelo imperador, conforme a estratégia de cada época, para que esses padres de todo mundo pudessem, portanto, anatematizar, cortar, separar da igreja os hereges e proteger ao povo simples, explicar a eles todas essas ambiguidades e expor os erros e explicá-los, direcionando o povo novamente para a fé correta, aqueles que estavam sob dúvida e pressão dos hereges. E a primeira vez que se reuniram esses homens foram convocados por São Constantino Grande, no concílio de 325, onde se reuniram, como vocês sabem, 318 santos padres que foram convocados para combater o arianismo. O arianismo negava que Cristo era Deus. Em resumo é isso. Depois do segundo concílio, reuniu-se em Constantinopla, sendo o primeiro concílio de Constantinopla, e pôde, portanto, tratar daquilo que seria a heresia de Macedônio, que detonava a divindade do Espírito Santo, e, portanto, era necessário que pudesse ser também anatematizado. O terceiro concílio em Éfeso tinha por inimigo Nestório, que havia blasfemado gravemente contra Cristo e a sua Santíssima Virgem Maria e Mãe, dizendo que Cristo, na verdade, já como ele não podia voltar para o arianismo, dizendo que Cristo não era Deus, então ele separou Deus em duas pessoas. Separou que existia Cristo, filho da Theotokos, a qual ele chamava Christokos, e o Filho de Deus, que era essa entidade da segunda pessoa da Trindade, tudo bonitinho, mas lá no céu, Pai, Filho e Espírito Santo no céu, mas que na terra quem caminhou foi uma segunda pessoa, que era comunicada de alguma maneira, que só ele sabe, porque foi ele que inventou, junto com o Dônimo Demônio, essa heresia. Não me importa saber como era que essas pessoas eram comunicadas, porque só existe uma só pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, com suas duas naturezas, inseparáveis, inconfundíveis, não misturadas, sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o que nem ele não assumiu, tampouco curou, mas Nestório foi longe. E até hoje, só um adendo, sabe que até hoje existem nestorianos? Nós escutemos falar sobre monofisistas até hoje, todo mundo sabe que existem não calcedonianos, mas que existem hoje nestorianos. Você vê como realmente o demônio consegue, no século XXI, manter pessoas em suas heresias? Há uma certa denominação de cristãos, um grupo pequeno, mas existe um grupo de cristãos ortodoxos no Iraque, que até hoje mantém ativa, hoje mesmo, a fé nestoriana. Para que tenha ideia de como realmente vivemos, a heresia não tem limites. Ela tem que ser cortada pela raiz, porque ela é perigosíssima. É como um tumor, que tem que ser removido rápido, senão contamina todo o corpo. E como o corpo de Cristo, na verdade, ele não tem báculo nem rugas, não é nem que o tumor pode contaminá-lo. Uma vez que ficou doente, já nem pertence a ele. A imunidade da igreja é tão grande, sem báculos e sem rugas, que imediatamente foi diagnosticado o tumor, ela expele. Tanto que nós vimos pela própria questão de Ário, com São Pedro de Alexandria, para Alexandria, que Cristo disse a ele, quando ele estava pensando se receber Ário de novo ou não, porque Ário disse que havia se arrependido, jogou o emocional para ele, e ele ficou pensando, será que recebo ou não? Vou orar e jejuar. E na noite, ele encarcerado na prisão, patriarca Pedro de Alexandria tem a visão que Cristo diz, nunca receba esse impostor de novo no meu corpo. Está vendo minhas vestes todas rasgadas e maltrapilhas? Foi ele que rasgou. E em lágrimas, Pedro veio aquela visão e disse, mas Senhor, o que aconteceu? Ele rasgou minha veste, rasgou minha túnica, foi heresia. E só que tem uma coisa, nunca receba ele na igreja, nunca receba, porque eu já no céu, muito antes, se que ele proclamou heresia, eu já o cortei de meu corpo para sempre. Eu no céu já cortei. Então, para os ecumênicos também dizem, apelido adendo,
que só podemos anabatizar o anátema, só é válido o anátema quando há convocação de um concílio ecumênico para proclamar esse anátema e fazê-lo valer. Toda igreja local, assim que a igreja é proclamada dela, essa pessoa que quando proclama a heresia de cabeça descoberta, automaticamente essa pessoa já está no céu, cortada do corpo de Cristo. Então a igreja vai comunicar pelo Espírito Santo, opa, como raio-x diagnosticamos, tu já foste cortado, mas tem uma chance, nós somos amor também. Queres voltar, te arrepender? Basta fazer uma confissão pública, está tudo certo. Vai desistir? Como os hereges em geral eram muito obstinados, eles não desistiam, então, ok, continuarás para sempre cortado. E o povo, quem seguir ele a partir de agora é inimigo da igreja, entende? Ou seja, não que nós vamos perseguir a Inquisição romana, os hereges, mas dentro da igreja, a heresia será perseguida e não tolerada. Quem quiser seguir com ela pode seguir, mas não vamos deixar que o povo simples seja padecido da falta de fé verdadeira, do Deus verdadeiro, senão esse povo, como nós vimos no começo do sermão, vai se encher de confiança a um ídolo, a uma projeção mental e não ao Deus verdadeiro. Isso é grave. Não podemos adulterar nada que Cristo é. Cristo é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, tudo, sem nada pôr, sem nada tirar. Se diz alguém até me comunicava dessas reuniões que está tendo pela América Latina, de bispo que vem aqui visitar, fazer os trabalhos pastorais, uma pessoa que estava de observante em uma visita de um bispo, ao qual não quero faltar a ética, mas semana passada um bispo veterocalendarista visitou o Brasil, não vou nem dizer as cidades, não vou ficar muito de cara, e disse que observou que um diácono, após a trápeza, um diácono foi ordenado brasileiro entre eles, estava dizendo que Cristo, na verdade, quando o pantocrato original, não é esse que nós temos, que na verdade o pantocrato da igreja primitiva, Cristo estava nu, foi desenhado nu, e inclusive com todo o seu poder viril, vamos dizer assim, já entenderam, à mostra, mostrando que esse é o pantocrato original, que esse, na verdade, foi uma invenção devido ao moralismo da igreja. E você veja, é uma coisa que nunca nem os maçons foram tão longe, eles têm o Bafomé para adorarem nisso, nunca vi nenhum tipo de católico dizer isso, não, veja, até no meio ortodoxo, entre aspas, já surge esse tipo de loucuras, para você ver como as pessoas estão loucas. Mas da onde vem essas ideias malucas? Só vem do pai da mentira, aquele que fabrica essas coisas. E as pessoas frequentam os seminários, as academias teológicas. Esse brasileiro, inclusive, passou por uma academia de Atenas, vale dizer. Se algum de vocês dá valor em academias teológicas e seminários hoje em dia, pois saiba, essa pessoa, por exemplo, eu tenho informação de que passou 5 anos estudando em Atenas. Saiu do Brasil, bonitinho, foi para o seminário e passou 5 anos da academia teológica. É isso que aprendem das escolas atuais de Tessalônica. Então, alguns também perguntam, mas padre, não há formação da igreja ortodoxa para o sacerdote? Claro que há, é duríssima. Vamos ver se você resistirá. Basta vir frequentar os ofícios todos os durante 1000 anos, e quem sabe se a igreja veio for com a sua cara, talvez você seja ordenado. Mas às vezes acontece que a igreja também nem com a sua cara. E Cristo aparecer e dizer, não, ordene esse indivíduo, como era Ambrósio de Milão, que ninguém queria tampouco, quem que era Ambrósio de Milão? Um pagão. Mas Cristo apareceu e disse, esse eu quero que seja feito bispo em 7 dias. São Paulo, assassino, esse eu quero que seja batizado e feito apóstolo, eu mando, a igreja é minha. E Ananias humildemente colocou as mãos e o fez apóstolo. Então não é a gente querer, não é como a formação se dá em resistir à prova. Qual a prova? Coloque-se na igreja ortodoxa como um bom fiel e você será encaminhado para aquilo que você deve ser, santo, ortodoxo, piedoso, cheio de lágrimas de arrependimento. Se você está fazendo isso, o tema, a pergunta anterior, tem algum valor? Ser ou não sacerdote? Claro que não. A pergunta mudou, na verdade, né? Nós chegamos, talvez alguém chegue na igreja querendo cargos, mas ele chegou, resistiu à prova, ele perdeu. A pergunta é outra, não é quando me farão sacerdote, é padre, qual é a maneira que eu posso viver para adquirir o arrependimento e limpar os meus pecados, porque eu não passo de um grande pecador? Então essa pergunta nunca deve existir. Como um padre é formado? Como um clérigo é formado? São maluquices. Maluquices que vão já nos modernismos. Nós paramos exatamente do terceiro concílio, falando sobre Nestório, onde Nestório dividiu o Cristo em 2 pessoas, uma Deus hipostaticamente no céu, e um homem, um Cristo, que andava conectado de alguma maneira, sabe-se lá como, com essa outra pessoa no céu. Foi banido da igreja, os nestorianos foram banidos. E então, como uma resposta suposta ao nestorianismo, no 4º concílio, em Calcedônia, foi anatematizado todos aqueles que eram os monofisitas. Monofísis, do grego, quer dizer uma só natureza.
Então entraram também, como na história rachou do Cristo em duas pessoas, entre aspas, diziam e argumentavam os monofisistas que era necessário combater o nestorismo, sendo mais radical, dizendo que na verdade Cristo só possuía, inclusive era tão Deus e tão Deus e tão Deus, que a sua natureza humana, como que uma gota do oceano se dissolvia, e sua natureza divina. Então a natureza humana dele, na verdade, ela foi absorvida. Houve encarnação? Sim. Existiam duas pessoas, não só uma. Deus, como Pai e o Espírito? Sim. Só que de que maneira? Que a sua humanidade foi absorvida pela divindade. Naturezas mescladas. Não. Voltou-se novamente, discutiu-se de que Cristo possui duas naturezas bem definidas. Depois nós chegamos àquilo que foi o Quinto Concílio, que anatematizou, na verdade, novamente voltou para Constantinopla, e anatematizou todas as ensinamentos de Orígenes, e também, naquela época, algumas controvérsias das três sessões. Por isso que chamamos, às vezes, Quinto ou Sexto Concílio, porque existiu o problema de Orígenes, e existiam também alguns problemas da época que precisavam de ordem canônica, local, serem resolvidos. Havia também a época do maometanismo, do islamismo, está surgindo e era necessário também se proteger contra isso. Portanto, esse foi o tema do Quinto Conselho. Já o sexto, havia já também surgido devagar o monofisismo moderado. E esse monofisismo moderado ganhou o nome de monotelismo. Já o monotelismo era a moderação do monofisismo. Também constituiu para esse concílio, onde, na verdade, alegava-se que sim, realmente duas naturezas bem distintas, e também as naturezas, não podemos contrariar o anátema do concílio anterior. Então, realmente, duas naturezas distintas, mas as vontades. Isso foi um jogo do imperador na época, para tentar fazer uma união política com os seus inimigos persas e do Extremo Oriente. Ele inventou uma fé que pudesse casar-se com os monofisitas, que estavam separados do império politicamente e também agora contra a religião. E os inimigos politicamente estavam usando do viés religioso para combater de guerra o império. E o Império Bizantino fraco que era naquela época tentou fazer o seguinte: são impérios diferentes, mas se tiverem a mesma religião, talvez amenize a guerra, porque tinham medo das invasões pelo Extremo Oriente dos persas. Então ele criou e fabricou com bispos que seguiram ele uma heresia chamada monotelismo, onde sim, duas naturezas distintas, mas as vontades, a energia de Deus, de Cristo, tinha uma só pessoa, mas com uma só energia, que era divina. Uma só vontade que era divina. Mas sim, duas naturezas dele, uma só pessoa. Mas a vontade só existia divina. E novamente trouxe de novo os ensinamentos de todos os concílios anteriores. Disse, amigo, toda natureza ela tem a sua vontade, cara. Se eu tenho a natureza humana, ela tem a sua vontade humana. De Deus tem a sua vontade divina. Pode a vontade divina ser igual à vontade do homem? Se fosse assim, o homem nunca pecaria. Ou Deus seria todo pecado, o que é uma blasfêmia. Então nós sabemos que a natureza humana tem a sua vontade. E a divina tem a dele, tem a dela. Cristo em si, portanto, tinha uma só pessoa. Duas naturezas perfeitas em tudo, inclusive cada uma delas possuindo a sua respectiva vontade. A natureza humana com a vontade dela humana. Em Cristo, uma só pessoa. E a natureza divina dele com a sua vontade divina. E o que ele fez? Como seu máximo confessor explicou muito bem, não, vocês estão com o jogo de palavras. É a falsa piedade. Estão querendo santificar a Cristo, denegrindo a santidade de sua humanidade. Porque a sua humanidade foi santa em tudo. Portanto, a sua humanidade, que era sem pecado, foi submetida total. O vergalhão da vontade humana de Cristo, que existia completamente, foi submetido por ele à sua vontade divina, que ele também possuía em sua pessoa. E é por isso que ele é uma cura. Se Cristo não tivesse uma vontade humana e ele sempre teve a vida divina, então a humana dele nunca existiu e, portanto, nunca foi curada e, portanto, ele não seria um teotropos. O seu corpo e sangue não seriam de validez para nós, que a nossa vontade é dura, é desobediente. Como é que nós comeremos um corpo só com vontade divina? Não, nós comemos um corpo com vontade divina e que é uma vontade humana bem santificada e definida para Deus. E é por isso que a nossa natureza, sendo compatível com a de Cristo em tudo, a vontade humana dele, santificada em seu corpo, também quando comungamos, passa a santificar a nossa própria volição. Tanto que na ação de graça nós pedimos exatamente isso. Quando estamos dando a nossa oração de graça, que todo esse viático que recebemos sirva para a cura, para a minha vontade, para as minhas até fantasias noturnas.
Então isso significa que Cristo tinha sim a sua vontade, as suas duas vontades para cada natureza, porque cada natureza era perfeita em tudo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, theanthropos. E o sétimo concílio, até como vocês sabem, é justamente o iconoclasmo e essa perseguição aos ícones. Meus amados cristãos ortodoxos, todas essas heresias, elas juntas, por si só, elas são suficientes para que quem estude-as nos sete concílios chegue ao total conhecimento e esgotamento das matérias de ambiguidade. Todas as heresias que surgem depois delas de surgir, estão surgindo, ou o ecumenismo, que é a reunião de todas elas no saco, e as modernas também, que se joga a dita Igreja Mundial e o ecumenismo, quem estudou os sete concílios e entendeu as minúcias das heresias, não cai em nenhum problema que futuramente surja, porque as ambiguidades foram esgotadas desses sete concílios e por isso a importância deles. A heresia pode surgir com nova roupagem, nova moda, novo nome, mas ela sempre poderá ser diagnosticada se analisada à luz dos sete concílios. E além deles, existiram concílios locais. Toda vez que um concílio local proclama um anátema, ele tem total validade, não precisa de ser retificado por um concílio ecumênico, ele já tem validade. Se o concílio quiser retificar, tudo bem, mas isso não anula a autoridade de um concílio local. Exemplo de concílio local que tivemos foi esse concílio local de Constantinopla, que inclusive foi chamado como a continuação dos primeiros 6 concílios, o chamado concílio dos exicastas, que anatematizou todos os barlamitas e aqueles que negavam que Deus possui a sua existência em energias e substância, em natureza e energias, em poder, em graça, e que essas coisas são distintas, ainda que possuem a mesma fonte, e são inseparáveis. Esse foi o concílio dos exicastas, que ainda não foi ecumênico, foi colocado no século XIV, em Constantinopla. Gregório Palamas foi um dos maiores defensores do exicasmo, e é chamado o concílio dos exicastas. Eles até proclamavam, quando começavam suas sessões, nós, como continuadores dos 6 primeiros concílios, nos reunimos aqui para tratar e tratavam do tema a respeito das energias de Deus. E, portanto, existiram outros concílios locais, e tanto quanto exista, continuará existindo para que cada igreja local possa defender das ditas heresias. Só que todas elas, seja como for que surjam, meus amados cristãos ortodoxos, elas possuem como agenda secreta dentro delas. Eu não sei se vocês perceberam enquanto eu narrava rápido, que nós não temos tempo para isso hoje, mas mesmo as heresias modernas dentro do cristianismo, os cristãos modernos, os heterodoxos, esses que proclamam as novas maneiras de crer em Cristo, todos eles têm uma coisa em comum que eu não sei se vocês perceberam. É como uma agenda secreta de Satanás, porque ele odeia aquilo que vamos explicar rapidamente em poucas palavras. Se nós maculamos a noção da nossa fé, a primeira fé, aquela em relação à doutrina, de nada vai adiantar ter a confiança, fé de confiança em Deus, porque nós estaremos completamente alienados em relação a quem Deus é, e também àquilo que pode garantir-nos a nossa salvação. Essa é a palavra-chave para os 7 concílios. Os padres não se reuniram para falar de teologia. Isso é ridículo. Os padres não se reuniram para falar sobre Deus, nem para ter um tempinho, um passatempo, tomar um café, tomar um chá, discutir um pouco sobre quem é Deus, ou quem é Cristo, ou quantas naturezas tinham. Não! Eles já sabiam sempre disso, porque são os padres, possuem o conhecimento da verdade, revelado pelo Espírito Santo aos apóstolos sucessivamente. Eles se reuniram para defender o povo sobre aquilo que era a salvação do povo. Quando nós mudamos algo em nossa fé, a nossa salvação está prejudicada. Porque é somente crendo e entendendo como a salvação se dá, e por meio de quem e como, é que o homem pode curar-se. Se essa salvação está adulterada, o homem já não pode salvar-se. E é por isso que fora da igreja não há salvação. Então, Cristo se fez totalmente homem em tudo, para que o homem possa tornar Deus pela graça. Se qualquer um desses mecanismos que nós falamos dos 7 concílios fosse verdade, Deus não teria se feito totalmente homem. E o homem, portanto, não poderia tornar-se totalmente Deus pela graça. E isso para nós é salvação. A chamada deificação, a chamada teoses. Sem a fé dos 7 concílios, nós ficamos privados de nossa salvação, e é por isso que os padres se reuniram no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 7º concílio ecumênico, como de defender não a Deus, que Deus também não precisa de ninguém defendê-lo,
defender a nossa salvação e a maneira como se pode ser salvo. A maneira como participar dos mistérios efetivamente. Porque uma fé distorcida já anula os mistérios, porque a igreja é assim. Ela é um organismo vivo, autêntico. E tudo que não está com ela é alheio a ela. E há que aceitar humildemente. Porque foi assim que o universo foi fundado. Foi assim que os apóstolos ensinaram. Foi assim que os padres pregaram. E foi por isso que os mártires morreram. E é nisso que o universo está estabelecido até a volta de Cristo. Não cabe a nós adicionar nada, nem remover nada, senão a nossa salvação fica prejudicada. Se Cristo não assumiu completamente a nossa humanidade em tudo, significa que então algo em nós não pode ser curado, não pode haver salvação, cura total do homem. Mas se Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, se fez homem e habitou entre nós, para quê? Para que o homem seja feito totalmente Deus pela graça. Então aí está garantida a nossa salvação. E foi isso que os padres defenderam dos 7 concílios. É desses concílios que a nossa cegueira, quando estudamos eles, nossa cegueira em relação à fé doutrinal é removida. E vivendo o exemplo deles, devemos pedir absolutamente a eles, amados cristãos ortodoxos, que pensemos como eles, que sintamos como eles, que falemos como eles, que vivamos como eles. Sim, pode parecer loucura, é muito distante a realidade dos santos padres, nossos pecados, é verdade, mas ao menos vamos pedir. Imagine se nós nem pedirmos. Vamos pedir que nós possamos falar como os santos padres, pensar como eles, entendermos as escrituras como eles. E nós vemos que cada vez mais que lemos o Evangelho, um ano nós lemos e é repetitivo, lemos outro ano e não entendemos nada. Lemos continuamente o Evangelho várias vezes ao ano e parece tão monótono, às vezes coisas passam despercebidas, mas no 7º ano, às vezes, de repente, pum, como uma lupa, um versículo que nós não entendíamos, compreendemos com as profundezas do coração, e aquilo passou a ser um conhecimento que nós não vamos nunca esquecer. Ficou gravado. E por isso é importante de ler sempre o Evangelho e as explicações dos santos padres sobre o Evangelho. Então, rapidamente, as Escrituras vão morando em nós. E não somos pessoas que vamos lendo os livros. O Espírito que ditou os livros dita as Escrituras dentro de nós, se for preciso. Agora, o entendimento delas, só o Espírito que escreveu é quem sabe. E, portanto, adquirir o Espírito dos padres, adquirirmos o sentido e as explicações das Escrituras e de todo o Evangelho e de tudo o que diz respeito à Igreja Católica, que quer dizer de todos os lugares, de todos os tempos, em tudo e em todos, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, onde não falta nada dela. E cada igreja local tem tudo que o corpo de Cristo tem. É uma igreja, por isso, católicos. Em eslavo existe o termo sobornost, significa católico conciliar, para que todos entendam bem o que significa justamente a Igreja Ortodoxa, a qual guarda todos os ensinamentos dos padres dos 7 concílios ecumênicos e os ensinamentos futuros dos concílios locais, que também não vieram ensinar nada novo, apenas ensinar com mais profundeza as ambiguidades e erros expostos que da era moderna superaram a era dos concílios, e agora nós vivemos a era das heresias. Mesmo assim, vamos manter dentro da igreja para sempre, claro, os portões do Hades fora. Porque os portões do Hades significa justamente isso. Significa os portões do Hades. Os portões do Hades jamais prevalecerão sobre a igreja até o fim. Significa que todos os ensinamentos das heresias, os portões do Hades, ou seja, os ensinamentos dos demônios, não vão destruir a igreja até o fim. Ainda que sobre um só bispo, conforme a apostasia aumenta, esse bispo ainda será ortodoxo. Ainda que existe o último monge, o último abade, o último fiel, a última paróquia, a igreja estará de pé e vitoriosa, e ainda que ela é pequena em números, como ela é católica, nada dela foi tirado, nada dela foi adicionado. Continua sendo o mesmo corpo de Cristo, não faltando nada dela. Cada igreja local é católica, cada diocese é católica, cada bispo em si possui a catolicidade da igreja, não faltando nada em sua Eucaristia. Portanto, nem que em números, infelizmente, hoje nós não vamos viver para ver igrejas numerosas, infelizmente. Mas a mesma fé de antigamente é a mesma fé de hoje, isso é o maior presente que Deus nos deu. E digno que sou eu, antes de todos vocês, Deus me deu esse presente. Deu esse dom a vocês. Vamos agora irrigar e abordar esse dom para que ele possa florescer. E se florescer em nós, nem que seja após a nossa morte, alguém vai ver que esse terreno era bom e vai vir querer fazer morada também nesta terra chamada a Igreja Ortodoxa, e nós iremos atrair através do testemunho outras pessoas também para a fé. Mas nós só proclamamos que somos dos amigos dos padres dos 7 concílios, não vivemos conforme esses padres, então ninguém vai se enamorar de fato por essa fé.
Que disso, nosso Senhor e Deus, Salvador Jesus, faça-nos dignos pelas orações do seu príncipe Betel, tal que servir de Maria e todos os santos. Amém. Digamos.